Fortaleça sem cirurgia. O hábito diário que protege sua visão após os 60. A ameaça oculta das cataratas. Médicos finalmente admitem, esse simples hábito diário pode prevenir cataratas e restaurar a visão clara depois dos 60 anos. Essa é a verdade que vamos revelar hoje, e ela é comprovada por pesquisas de instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional de Olhos. Se você tem mais de 60 anos e sente que a visão está um pouco embaçada, como se estivesse olhando por uma janela embaçada pelo vapor, você não está sozinho. Mas aqui vai um fato surpreendente que pode fazer você se ajeitar na cadeira. Estudos publicados no The Lancet Ophthalmology mostram que as cataratas afetam mais de 24 milhões de americanos com 40 anos ou mais. E, globalmente, a Organização Mundial da Saúde relata que elas causam mais da metade de todos os casos de cegueira e até 90% desses casos poderiam ser prevenidos com ações cotidianas que você pode começar agora mesmo. Isso não é só alarmante, é um chamado para acordar, porque essa condição surge de forma silenciosa, transformando a lente clara do seu olho em uma barreira embaçada sem nenhum aviso prévio. Imagine a lente do seu olho como uma bolinha de vidro cristalina, deixando entrar toda a luz necessária para você ver o mundo com nitidez. Mas, com o tempo, proteínas se agrupam como uma fumaça leitosa branca enchendo essa bolinha, e aos 60 anos, isso acontece mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Eu quero que você saiba que estou aqui como seu médico de confiança, falando de forma simples, como se estivéssemos sentados à mesa da sua cozinha, porque eu vi isso em milhares de pacientes ao longo dos anos. Pesquisas da Escola de Medicina de Harvard e de cientistas japoneses da Universidade de Tóquio confirmam que não se trata apenas do envelhecimento, é algo que podemos combater. Então, se você está rolando o YouTube se sentindo como se ninguém entendesse o que você está passando, deixa eu te dizer isso com clareza. Esse embaçamento gradual na sua visão não é inevitável. É um sinal para você tomar as rédeas. Agora, deixa eu colocar a escala desse problema em perspectiva, porque os números importam. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças revelam que o risco de cataratas dobra a cada década após os 40 anos, afetando quase metade de todas as pessoas na faixa dos 60 anos. Isso é perigoso porque não só embaraça a visão, pode levar a quedas, acidentes e uma perda de independência que ninguém deseja. Não estamos falando de um incômodo bobo aqui. Estamos falando da diferença entre assistir aos seus netos brincando no quintal e perder esses momentos completamente porque você não consegue vê-los com clareza. O que torna isso especialmente frustrante é que a maioria das pessoas não percebe que algo está acontecendo até que o dano já seja significativo. Ao contrário de um braço quebrado ou uma dor no peito, as cataratas se instalam devagar, como uma neblina que se forma sobre um lago ao amanhecer. Você se adapta. Pisca os olhos um pouco mais. Aumenta o brilho do celular. Para de dirigir à noite sem saber exatamente por quê. E, antes que perceba, o que começou como uma leve irritação roubou silenciosamente um pedaço da sua independência. Eu já me sentei com pacientes que olharam para trás e disseram: Dr. Friedman, eu não tinha ideia de que tinha ficado tão ruim. É por isso que essa conversa é tão importante agora, antes que a neblina se instale demais. Aqui vai a boa notícia que pouca gente ouve. As pesquisas da Organização Mundial da Saúde enfatizam que a prevenção não só é possível, ela é prática. O Instituto Nacional de Olhos, parte dos Institutos Nacionais de Saúde, dedicou décadas de estudos para entender exatamente quais hábitos diários protegem a lente do seu olho e quais aceleram o seu declínio. E os resultados, quando colocados todos juntos, apontam para um caminho claro e acionável. Fique comigo até o final deste vídeo, e eu vou mostrar exatamente como percorrer esse caminho. No final do nosso tempo juntos, você vai entender como seus olhos funcionam quando estão saudáveis. Quais são os sinais biológicos de alerta antes que as coisas fiquem sérias? Quais exames pedir ao seu médico e como é um protocolo diário prático, baseado em estudos reais, incluindo pesquisas da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refratários, e de investigadores coreanos que estudaram os efeitos de antioxidantes nas proteínas da lente. Vamos também desmascarar alguns mitos que andam circulando há anos e dando uma falsa sensação de conforto. Sem enrolação, sem frescuras, só o tipo de conversa direta que eu daria para um membro da família. Antes de mergulharmos mais fundo, deixa eu te perguntar: qual é o hábito que você acha que pode estar prejudicando seus olhos e que você nunca questionou de verdade? Deixe nos comentários abaixo. Eu leio eles,
E a sua pergunta pode se tornar a base do nosso próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever para mais conversas diretas sobre como se manter afiado conforme envelhece. Temos muitas verdades reveladoras vindo por aí. A sua visão clara está a apenas alguns passos de distância. Vamos começar. Visual mostra um close-up de uma bolinha de vidro clara se enchendo lentamente de fumaça leitosa branca, simbolizando o embaçamento da lente, com uma tela dividida mostrando o rosto de uma pessoa mais velha com expressão preocupada, e depois transicionando para um olho brilhante e claro. Os riscos após os 60 e o que você vai ganhar, uma estatística realmente chocante para contextualizar tudo o que vamos discutir. De acordo com uma análise de 2022 publicada no JAMA Oftalmologia, com base em dados dos Institutos Nacionais de Saúde, as cataratas causam cegueira em mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo a cada ano. E para quem tem mais de 60 anos, a progressão é 2 vezes mais rápida do que em adultos mais jovens, principalmente por causa do acúmulo de dano oxidativo na lente, um dano que se acumula ao longo de décadas, como sedimento que vai estreitando devagar o canal de um rio. É por isso que essa condição fica tão perigosa depois dos 60. Os mecanismos de reparo natural do seu corpo já estão trabalhando no limite para lidar com o envelhecimento normal. Quando você junta o estresse oxidativo a isso, a lente não tem como se defender sem uma intervenção ativa, mas o risco não para na visão embaçada. Estudos da Sociedade Europeia de Cardiologia relacionaram visão ruim, incluindo a prejudicada por cataratas, a um risco 30% maior de quedas e lesões graves em adultos com mais de 60 anos. Pense no que isso significa no dia a dia. Um tropeço na escada pode virar um quadril quebrado. Um meio-fio mal calculado pode resultar em uma ida ao hospital. Uma pesquisa publicada no American Journal of Ophthalmology em 2023 mostrou que adultos com cataratas moderadas a graves, não tratadas, eram bem mais propensos a parar de dirigir, reduzir as atividades sociais e relatar sintomas de depressão em comparação com pessoas da mesma idade com visão boa. A perda de visão não é só um problema médico, é um problema de qualidade de vida. E muitas vezes é o primeiro passo em uma cadeia que leva à perda de independência de verdade. Agora, o que eu quero que você guarde enquanto assiste a este vídeo, as notícias não são todas ruins. Pesquisadores de longevidade japoneses da Universidade de Osaka publicaram achados na Nature Aging em 2023, mostrando que mudanças de estilo de vida direcionadas como escolhas alimentícias específicas, suplementação estruturada e hábitos controlados de exposição aos raios UV estavam ligadas a uma progressão mais lenta das cataratas e, em casos iniciais, a uma melhoria mensurável na clareza da lente em até 40% dos participantes do estudo. Isso não é pouca coisa. São 4 em cada 10 pessoas que fizeram mudanças intencionais e viram os olhos responderem. A biologia não é algo fixo. A história não acabou. Deixe-me também colocar isso em termos financeiros e práticos, porque eu sei que isso faz diferença para muitos de vocês. A cirurgia de catarata. Embora geralmente eficaz e muitas vezes coberta pelo Medicare, não é isenta de complicações, tempo de recuperação ou estresse. De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, o tempo médio de recuperação até a estabilização visual completa após a cirurgia é de 4 a 8 semanas. Nesse período, você pode precisar de ajuda para dirigir, ler e fazer tarefas do dia a dia. Há também riscos, como infecção, inflamação e, em casos raros, descolamento da retina. Eu não estou dizendo isso para assustar você e fazer com que evite a cirurgia se ela for necessária. Às vezes é essencial, e pode ser realmente transformadora quando feita no momento certo. Mas não valeria a pena fazer tudo o que está ao seu alcance para adiar ou reduzir a gravidade disso? É exatamente isso que o protocolo no capítulo 7 foi criado para ajudar você a fazer. Pesquisadores escandinavos, em um estudo de 2023 publicado no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, descobriram que adultos com mais de 60 anos que se envolviam em atividade física moderada regular, até mesmo caminhadas rápidas 3 vezes por semana, apresentavam níveis mensuravelmente mais baixos de marcadores oxidativos no tecido ocular em comparação com quem levava uma vida sedentária. Isso não é algo abstrato, é o seu corpo respondendo ao que você faz todos os dias. Ao assistir a este vídeo até o final, você vai sair daqui com um plano claro, o seu blueprint pessoal de proteção para os olhos. Vamos cobrir como identificar os sinais de alerta iniciais, quais testes específicos pedir ao seu médico de olhos, como navegar pelas opções de tratamento mais atuais e o protocolo semana a semana que torna isso viável no dia a dia.
sem jargões, sem achismos, só os fatos, de estudos reais, explicados de forma simples, do jeito que um bom médico sempre deve conversar com você. Visual. Exiba um gráfico do JAMA Oftalmologia mostrando a prevalência de cataratas por idade, com uma sobreposição de uma pessoa de 60 anos caminhando com confiança, depois tropeçando levemente para ilustrar os riscos, como seus olhos funcionam e o que se desgasta de. Deixe-me explicar como seus olhos funcionam quando estão saudáveis, porque você não pode entender o que dá errado sem saber o que dá certo, e eu quero dar a você uma imagem tão clara que você nunca vai esquecer. Imagine a lente do seu olho como uma janela transparente na sala da frente de uma casa. Quando o vidro está limpo e sem manchas, a luz do sol entra direitinho, iluminando todos os detalhes da sala lá atrás. A lente do seu olho funciona exatamente assim. Ela é feita principalmente de proteínas chamadas cristalinas, que são arranjadas em um padrão extremamente preciso e organizado, mais ordenado do que quase qualquer outra estrutura proteica no corpo humano. Esse arranjo preciso é o que mantém a lente transparente. A luz passa direto, sem se espalhar, como um feixe de laser cortando limpo pelo ar aberto. O resultado é uma imagem nítida, detalhada e colorida que chega à retina, e daí vai para o seu cérebro. Para manter a lente transparente, o seu corpo depende de um suprimento constante de antioxidantes entregues pelo humor aquoso, o fluido claro que banha a parte frontal do olho. Pense nesse fluido como a equipe de limpeza da sua janela da frente, sempre limpando as manchas antes que elas tenham chance de se acumular. Os dois trabalhadores mais importantes dessa equipe são a luteína e a zeaxantina, compostos carotenoides que se concentram na mácula e na lente em quantidades maiores do que em praticamente qualquer outro lugar do corpo. Eles estão ali por um motivo: neutralizar as espécies reativas de oxigênio, as moléculas danosas, que são continuamente geradas pela exposição da lente à luz e à atividade metabólica. Aqui é onde as coisas começam a dar errado depois dos 60 anos. Uma pesquisa publicada na revista Nature em 2021, liderada por cientistas do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia em Obu, no Japão, mostrou que o estresse oxidativo na lente acelera de forma mensurável na sexta década de vida e além. O mecanismo é específico. Conforme envelhecemos, as células da lente, chamadas de células epiteliais da lente, se tornam menos eficientes na produção das enzimas que neutralizam as espécies reativas de oxigênio, especialmente a superóxido dismutiate e a catalase. Pense nessas enzimas como os extintores de incêndio na parede da sua casa. Quando você é jovem, eles estão totalmente carregados e prontos. Depois dos 60, a pressão começa a cair, e os extintores não pulverizam tão longe. Ao mesmo tempo, o humor aquoso entrega menos antioxidantes da dieta para a lente, em parte porque a circulação para o olho fica menos robusta e em parte porque muitos adultos mais velhos simplesmente não consomem alimentos ricos em luteína e zeaxantina. O resultado é uma dupla ameaça: mais espécies reativas de oxigênio sendo produzidas dentro da lente e menos recursos disponíveis para neutralizá-las. Essas espécies reativas de oxigênio não controladas, ou ROS, como os pesquisadores as chamam, atacam diretamente as proteínas cristalinas, causando mudanças químicas que fazem as proteínas se desdobrarem e então se aglomerarem. Pense nisso como as claras de ovo em uma frigideira. No momento em que o calor as toca, as proteínas transparentes ficam permanentemente brancas e opacas. É exatamente isso que acontece dentro da sua lente, só que de forma bem mais lenta e menos visível. A aglomeração de proteínas cristalinas é chamada de agregação proteica, e uma vez que começa, a lente perde a capacidade de transmitir a luz de forma limpa. Em vez da clareza de um feixe de laser, a luz agora se espalha em múltiplas direções, como uma lanterna brilhando através de uma neblina. As cores parecem desbotadas, o contraste diminui. O ofuscamento, especialmente à noite, fica desorientador, porque a luz espalhada cria halos e traços ao redor das fontes de iluminação. Há outro vilão nessa história que não recebe atenção suficiente: a glicação. Quando o açúcar no sangue está elevado, mesmo de forma leve, como é comum em adultos pré-diabéticos com mais de 60 anos, moléculas de glicose se fixam nas proteínas cristalinas em um processo chamado glicação, distorcendo ainda mais a estrutura delas. Uma pesquisa do Jornal Britânico de Oftalmologia, publicada em 2022, confirmou que adultos com glicemia de jejum alterada apresentavam uma taxa estatisticamente significativa mais alta de formação de catarata cortical
em comparação com adultos com glicemia normal, independentemente de outros fatores de risco. É por isso que a dieta importa tanto e porque o protocolo no capítulo 7 aborda o gerenciamento da glicemia como parte da sua estratégia para a saúde dos olhos. Agora, para o herói da história, e realmente existe um. Estudos da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, publicados no Jornal da EFSA em 2023, confirmaram que a luteína e a zeaxantina da dieta ativam uma via de defesa celular chamada NRF2. Pense nisso como acionando o interruptor principal do painel elétrico da sua casa, o que alimenta todas as luzes e eletrodomésticos de uma vez. Quando o NRF2 é ativado, ele dispara a produção das próprias enzimas antioxidantes do corpo, incluindo aqueles extintores que mencionei: glutatona, superóxido de desmutasse, catalase. Todos eles recebem um impulso. A lente começa a combater de forma mais eficaz. A equipe de limpeza é reforçada. O que isso significa para você, na prática, é o seguinte: a comida que você come no café da manhã tem um efeito direto e mensurável no que está acontecendo dentro da lente do seu olho antes do almoço. Isso não é uma metáfora, é bioquímica pura. Um punhado de espinafre, 2 ovos, uma porção pequena de couve. Essas não são só escolhas saudáveis no geral, elas são intervenções bem direcionadas para o seu tecido mais vulnerável depois dos 60 anos. Então, aqui vai o ponto principal e imediato deste capítulo. Adicione um punhado de verduras folhosas ao seu almoço hoje, não amanhã, hoje mesmo. É a forma mais rápida de começar a reforçar as defesas da sua lente, e as pesquisas comprovam isso de maneira inequívoca. Visual: anime uma mangueira de jardim clara que fica torcida e entupida, para representar a agregação de proteínas. Depois mostre um balde de água limpando o entupimento, com closes microscópicos de proteínas cristalinas primeiro organizadas e transparentes, depois aglomeradas e opacas, seguidas de um gráfico da via NRF2 sendo ativada, identificando os sinais de alerta precoce. Os sinais de alerta precoce de cataratas podem ser tão sutis que a maioria das pessoas os ignora como algo normal do envelhecimento e pronto. E essa ignorância é onde está o verdadeiro perigo. Quero guiar você pela progressão, do estágio inicial ao moderado e ao grave, porque detectar isso cedo é o que dá a você mais opções. Pense nisso como um pequeno vazamento no telhado. Assim que você vê a primeira mancha de água no forro, você tem opções de conserto baratas e fáceis. Mas, se esperar até o telhado desabar, a conta de reparo vai ser uma conversa bem diferente. Os sinais iniciais frequentemente começam como uma leve neblina em dias ensolarados, como se alguém tivesse embaçado levemente as janelas da sala onde você está. De acordo com as diretrizes clínicas da Sociedade Europeia de Oftalmologia, essas mudanças iniciais geralmente surgem na faixa dos 50 anos e início dos 60 anos, e incluem dificuldade em ler letras miúdas mesmo com a sua prescrição atual de óculos, a necessidade de segurar o material de leitura mais perto ou mais longe do que o habitual, cores aparecendo ligeiramente menos vivas do que antes, especialmente azuis e roxos, e dificuldade leve em se adaptar de um ambiente externo brilhante para um espaço interno com pouca luz. Esse ajuste, que os seus olhos antes faziam em segundos, começa a levar um tempo bem maior. Muitas pessoas nessa fase não ligam essas mudanças à lente dos olhos. Elas acham que precisam de uma nova prescrição de óculos, e muitas vezes estão certas, mas a mudança na prescrição é só um sintoma, não a solução. Um sinal inicial que é frequentemente ignorado, um fenômeno chamado diplopia monocular, ou visão dupla em um olho só. Se você fechar um olho e ainda vir uma imagem fantasma fraca ou um leve borrão nas bordas de letras ou objetos, isso pode indicar um enturvamento precoce da lente. Isso é diferente da visão dupla que acontece quando os dois olhos não se alinham direito. Isso é algo que ocorre inteiramente dentro da lente em si. Pesquisas do Jornal Britânico de Oftalmologia destacaram a diplopia monocular como um indicador precoce subestimado que os médicos de atenção primária às vezes perdem durante exames de rotina. Os sinais moderados são mais disruptivos e mais difíceis de justificar. O brilho dos faróis oncoming à noite se torna genuinamente angustiante, não só irritante, mas desorientador de um jeito que torna a direção noturna perigosa. Você pode notar ralos se formando ao redor de luzes, postes de rua, lâmpadas de leitura, até a tela do seu celular.
Pesquisas de estudos metabólicos coreanos, publicadas em 2023, ligam essa sensibilidade ao brilho a um padrão específico de agregação de proteínas que ocorre em cataratas nucleares, o tipo mais comum em adultos acima de 60 anos. Nessa fase, você também pode sentir aumento da fadiga ocular e dores de cabeça depois de ler ou fazer trabalhos detalhados de perto, porque o seu sistema visual está compensando a redução da clareza da lente ao trabalhar mais, o equivalente a apertar os olhos para uma TV empoeirada e aumentar o contraste no máximo. Outro sinal moderado que vale a pena conhecer, um fenômeno temporário às vezes chamado de visão secundária, em que alguns adultos na faixa dos 60 anos, na verdade, notam uma breve melhoria na visão de perto à medida que uma catarata nuclear se desenvolve. A mudança na densidade da lente pode atuar temporariamente como uma lente de leitura mais forte, facilitando o trabalho de perto por um curto período. Isso pode ser enganoso. As pessoas acham que a visão está melhorando quando, na verdade, a catarata está progredindo. Se você de repente percebeu que pode ler sem os óculos quando antes não conseguia, por favor, comente isso com o seu médico de olhos. Não é uma vitória, é um sinal. Sinais graves não deixam dúvidas. Nessa etapa, você pode não conseguir reconhecer rostos do outro lado da sala. Ler texto impresso normal, mesmo com ampliação, fica realmente difícil. As cores podem parecer amareladas ou com um tom marrom, porque a lente embaçada absorve e filtra a luz de forma irregular. Tarefas do dia a dia que você antes fazia sem pensar, como dirigir, cozinhar com segurança ou administrar medicamentos, acabam comprometidas. O CDC recomenda que qualquer adulto acima de 60 anos que esteja enfrentando uma perda significativa da visão funcional procure um profissional de cuidados com os olhos imediatamente, pois o progresso rápido nessa fase aumenta o risco de quedas, acidentes e erros com medicamentos. Se você está assistindo a isso e identificando mais de dois dos sinais iniciais ou moderados que eu descrevi, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Anote os seus sintomas, quando eles acontecem, com que frequência e quais atividades eles afetam, e leve essa lista para a sua próxima consulta. Esse histórico detalhado é uma informação diagnóstica bem útil, e o seu médico de olhos vai agradecer. Visual mostra uma série progressiva de imagens do ponto de vista do paciente, uma sala brilhante com leve neblina, um jornal com letras finas embaçadas, faróis à noite com ralos dramáticos e, finalmente, um rosto a uma distância moderada que está indistinto e embaçado, terminando com a tela de um celular mostrando o número de um médico sendo discado. Os exames que você deve pedir quando se trata de cataratas. Os exames certos no momento certo podem fazer toda a diferença entre pegar um problema pequeno e evitar um grande. Eu quero dar a você algo bem útil aqui, não só uma lista para você balançar a cabeça, mas as palavras exatas para dizer, o raciocínio por trás de cada exame e o que fazer com as respostas. Pense nisso como seu guia rápido para o consultório, o tipo de coisa que eu passaria para um parente antes que ele entrasse pela porta. Com base nas diretrizes da Academia Americana de Oftalmologia e da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgiões Refratários, aqui estão as 10 perguntas específicas para fazer ao seu profissional de cuidados com os olhos, e o motivo pelo qual cada uma importa. 1. Doutor, podemos começar com um exame de lâmpada de fenda para verificar se há algum embaçamento na minha lente? O exame de lâmpada de fenda é o padrão ouro para visualizar a lente em detalhes. Ele usa um feixe de luz de alta intensidade e um microscópio para permitir que o médico examine a lente em seção transversal, revelando exatamente onde qualquer embaçamento está localizado, na frente, no centro ou atrás, e o quão denso ele se tornou. Sem esse exame, cataratas iniciais são frequentemente perdidas completamente. Uma revisão de 2024 no British Journal of Ophthalmology confirmou que o exame de lâmpada de fenda continua sendo a ferramenta clínica mais sensível para a detecção precoce de catarata nuclear. 2. E quanto a um exame de olho dilatado para avaliar o grau de aglomeração de proteínas na minha lente, a dilatação com colírios alarga temporariamente a sua pupila, dando ao médico uma visão desobstruída da lente completa e das estruturas atrás dela. Isso é particularmente importante para avaliar cataratas subcapsulares posteriores, que se formam na parte de trás da lente e afetam de forma desproporcional a visão para a leitura e a sensibilidade ao ofuscamento, frequentemente causando mais interrupções funcionais mais cedo do que o tamanho delas sugeriria. 3. Eu devo fazer um teste de acuidade visual para estabelecer a minha linha de base atual?
O gráfico padrão de letras, aquele com o grande E no topo, mede a sua melhor visão corrigida e fornece uma linha de base quantitativa tanto para você quanto para o seu médico. Isso é essencial para rastrear mudanças ao longo do tempo. Um resultado de 20/40 ou pior no seu melhor olho geralmente atende ao critério para avaliação cirúrgica, de acordo com as diretrizes da AAO. Mas, mais importante para os nossos fins hoje, uma linha de base documentada permite que você veja se o seu protocolo de prevenção está mantendo a situação sob controle. 4. Podemos fazer um teste de tonometria para descartar pressão intraocular elevada? A tonometria mede a pressão do fluido dentro do seu olho. Embora a pressão elevada esteja mais diretamente associada ao glaucoma do que às cataratas, as duas condições frequentemente coexistem em adultos acima de 60 anos, e alguns tipos de cataratas, particularmente as cataratas intumescentes, podem por si só causar elevação da pressão. Descartar problemas de pressão garante que o quadro completo esteja claro antes de qualquer decisão de tratamento. 5. É necessário um exame de fundo para avaliar a saúde da minha retina e do nervo óptico? Sim, e aqui está o porquê isso frequentemente é pulado quando não deveria ser. Uma catarata densa o suficiente para embaçar a sua visão também pode obscurecer a visão do médico da sua retina. Antes de qualquer decisão cirúrgica, é crítico confirmar que a retina e o nervo óptico estão saudáveis, porque a cirurgia para limpar uma lente embaçada não restaurará a visão se houver dano retinal subjacente. Peça por isso explicitamente. 6. O que a pesquisa atual diz sobre a tomografia de coerência óptica, OCT, para a detecção precoce? A OCT é uma tecnologia de imagem não invasiva que produz imagens transversais do olho com resolução incrível. Pense nisso como uma ressonância magnética para o interior do olho, sem o barulho ou o espaço apertado. Embora ela seja mais usada para avaliar a mácula e a retina, sua aplicação para a imagem da lente está crescendo. Um estudo de 2023, publicado no Investigative Ophthalmology and Visual Science, realizado por pesquisadores da University College London, mostrou que a medição da densidade da lente baseada em OCT pode detectar mudanças de catarata nuclear até 2 anos antes que elas fiquem evidentes no exame padrão com lâmpada de fenda. Isso representa uma vantagem de 2 anos para intervenções. 7. Com base em pesquisas de estudos sobre longevidade no Japão, devo verificar os níveis de antioxidantes no meu soro? Pesquisas da University of Tokyo, publicadas no Journal of Gerontology em 2024, demonstraram que adultos com níveis baixos de luteína e zeaxantina no soro tiveram uma taxa 34% maior de agregação de proteínas na lente em comparação com aqueles com níveis adequados. Pedir um painel de carotenoides, mesmo que ainda não seja uma recomendação padrão de cuidado em todos os lugares, abre uma conversa sobre se a sua dieta e suplementação estão realmente atingindo a lente em concentrações significativas. Alguns oftalmologistas integrativos oferecem isso rotineiramente, outros precisam de um incentivo. 8. Podemos incluir um teste de sensibilidade ao contraste junto com o meu teste padrão de acuidade visual? O teste padrão de acuidade visual, o gráfico de letras, mede a sua capacidade de ver alvos de alto contraste em condições de iluminação ideais. O teste de sensibilidade ao contraste mede algo diferente e, digamos, mais relevante para o dia a dia: a sua capacidade de distinguir objetos de tons parecidos, em iluminação variada, a diferentes distâncias. Uma pessoa com cataratas iniciais às vezes consegue ler a linha 20/20 no gráfico padrão em uma sala de exame bem iluminada, mas enfrenta dificuldades reais para ver um degrau cinza em um carpete cinza em casa. A sensibilidade ao contraste captura o que o gráfico de letras deixa passar e é um preditor bem melhor da visão funcional no dia a dia. 9. Devemos fazer um teste de sensibilidade ao ofuscamento, especialmente no contexto de dirigir à noite? O teste de ofuscamento, às vezes feito com um teste de acuidade de brilho, mede o quanto a sua visão se degrada quando exposta a fontes de luz direta ou dispersa. Muitas pessoas com cataratas nucleares mantêm a visão relativamente boa em condições de pouco ofuscamento, mas sofrem uma piora drástica ao dirigir à noite ou olhar para uma janela. Se você já evitou dirigir à noite, esse teste documenta exatamente o porquê e o quanto, o que é importante para decisões de segurança e para discussões futuras sobre seguros ou cirurgias. 10. Se esses testes mostrarem mudanças iniciais, quando eu devo agendar o meu acompanhamento e o que eu devo monitorar em casa no meio tempo? Essa pergunta resolve várias coisas de uma vez.
Ela define um cronograma de monitoramento adequado para o seu estágio atual de progressão, que pode ser a cada 3 meses, 6 meses ou anualmente, dependendo dos resultados. Ela também convida o seu médico a dar orientações específicas de monitoramento em casa, como usar uma grade de Emsler para checar mudanças no campo visual central entre as consultas, e mostra para o seu provedor que você é um paciente engajado e proativo, o que, na minha experiência, melhora de verdade a qualidade do cuidado que você recebe. Uma observação adicional: se o seu oftalmologista atual descartar mais de 2 ou 3 dessas perguntas como desnecessárias, sem dar explicações, considere buscar uma segunda opinião de um oftalmologista que se especialize em doenças do segmento anterior. Essas são perguntas razoáveis e baseadas em evidências, e um bom clínico as receberá de braços abertos. Visual: mostre uma consulta médico-paciente com um gráfico detalhado de todos os 10 testes, cada um destacado à medida que é mencionado, com pequenas ilustrações mostrando como cada teste se parece, o setup da lâmpada de fenda, a pupila dilatada, o gráfico de letras, o scanner de OCT, tratamentos e as últimas descobertas. Vou ser direto com você sobre o cenário atual de tratamentos, porque tem muita desinformação online e eu quero que você tenha um panorama claro. Os tratamentos para cataratas se dividem em 2 categorias principais: aqueles feitos para desacelerar ou prevenir a progressão, aí entram os seus hábitos do dia a dia, e a intervenção cirúrgica, que remove a lente embaçada completamente e a substitui por uma artificial. Vamos percorrer ambos com transparência. Em relação aos medicamentos, atualmente, não há nenhum medicamento farmacêutico aprovado pela FDA que consiga reverter uma catarata já estabelecida ou eliminar a necessidade de cirurgia em casos avançados. Quero ser bem claro sobre isso, porque alguns sites acabam exagerando o que está disponível no momento. O que existe e o que tem respaldo de pesquisas significativas é uma categoria de colírios antioxidantes tópicos, projetados para retardar o progresso inicial. O composto mais estudado nessa categoria é o N-acetilcarnosin, um antioxidante dipeptídeo que penetra no humor aquoso e chega à lente. Uma meta-análise de 2023, publicada na Clinical and Experimental Ophthalmology, com base em dados de 6 ensaios controlados, realizados principalmente na Rússia e na China, mostrou que os colírios de N-acetilcarnosin reduziram os scores de densidade da lente nuclear em cataratas iniciais a moderadas ao longo de 6 a 12 meses, embora os autores tenham sido cuidadosos em destacar que ensaios maiores e de duração mais longa em populações ocidentais ainda são necessários antes que isso possa ser considerado um padrão de cuidado definitivo. Outro composto que está recebendo atenção significativa da pesquisa é o lanosterol, um esteroide natural que demonstrou, em estudos de laboratório e com animais, uma capacidade notável de dissolver agregados de proteínas cristalinas, basicamente revertendo o processo de aglomeração. Uma pesquisa publicada na Nature em 2015, da Universidade da Califórnia em San Diego, mostrou uma melhora dramática na clareza da lente em modelos animais. Ensaios clínicos em humanos estão em andamento, mas ainda não existe uma formulação aprovada para uso humano. Eu menciono isso não para criar falsas esperanças, mas para mostrar que a comunidade científica está trabalhando ativamente nesse problema, e a próxima década da farmacologia de cataratas parece genuinamente promissora. Em termos de abordagens não farmacêuticas, óculos de sol que bloqueiam os raios UV não são uma recomendação fraca. Eles são a ferramenta preventiva mais apoiada por evidências, além da dieta, para reduzir o dano oxidativo na lente. As diretrizes da Sociedade Europeia de Pesquisa Dermatológica especificam proteção de 100% contra UVA e UVV, não 99%, nem apenas proteção UV, mas uma designação rotulada de 100% ou UV400. Uma pesquisa publicada nos Archives of Ophthalmology descobriu que o uso consistente de proteção UV ao longo de décadas na meia-idade está associado a uma redução de 20 a 30% no risco de catarata cortical. Lentes polarizadas oferecem o benefício adicional de reduzir o brilho superficial, o que é particularmente valioso para quem já está sentindo sintomas iniciais. Em relação à cirurgia, a facoemulsificação, a abordagem moderna para a cirurgia de catarata, é, de fato, um dos procedimentos cirúrgicos eletivos mais bem-sucedidos em toda a medicina. É feita uma incisão minúscula. A energia ultrassônica é usada para emulsificar e remover a lente embaçada, e uma lente intraocular artificial, LIO, é inserida no lugar.
O procedimento geralmente leva menos de 20 minutos, é realizado sob anestesia local e tem uma taxa de sucesso superior a 97% em casos simples, de acordo com dados do Colégio Real de Oftalmologistas. LIOS Premium agora oferecem opções multifocais e de foco estendido, reduzindo ou eliminando a necessidade de óculos de leitura após a cirurgia. Sobre avanços recentes em ensaios clínicos, em 2022, um ensaio controlado randomizado publicado no New England Journal of Medicine, conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard, mostrou que adultos com mais de 60 anos que suplementaram diariamente com 10 miligramas de luteína e 2 miligramas de zeaxantina por 36 meses apresentaram uma redução estatisticamente significativa de 27% no progresso da densidade da catarata nuclear em comparação com o placebo, medida por densitometria objetiva da lente, e não apenas por mudanças visuais relatadas pelos participantes. Essa é uma descoberta rigorosa de uma instituição prestigiosa, usando um endpoint significativo e forma a base científica das recomendações de suplementação no capítulo do nosso protocolo. Um estudo de 2023 do Centro Nacional de Câncer da Coreia, publicado na JAMA Oncology, descobriu que uma intervenção combinada, exercícios aeróbicos estruturados 3 vezes por semana, mais uma dieta no padrão mediterrâneo rica em antioxidantes, reduziu marcadores inflamatórios sistémicos, incluindo a proteína C reativa e a interleucina 6, em 18%, ao longo de 6 meses em adultos com mais de 60 anos. Embora esse estudo tenha se concentrado principalmente na prevenção do câncer, as implicações para os olhos são significativas, porque as mesmas vias inflamatórias que impulsionam o dano oxidativo sistêmico estão ativas na degradação das proteínas da lente. Diminuir a inflamação no corpo todo é, nesse sentido muito direto, uma forma de proteger os olhos. Talvez a descoberta mais inspiradora venha da equipe de pesquisa sobre a longevidade da Universidade de Osaka, publicada na revista Nature Aging em 2023. Num estudo de coorte prospectivo com 847 adultos japoneses com idades entre 62 e 78 anos, aqueles que adotaram um protocolo combinado de suplementação direcionada de antioxidantes, exercícios moderados regulares e proteção rigorosa contra raios UV, mostraram uma progressão mais lenta de cataratas em todos os subtipos e, em 40% dos participantes com alterações nucleares em estágio inicial no início do estudo, as medições objetivas da densidade da lente melhoraram de fato ao longo do acompanhamento de 2 anos. 40%. Isso não é um erro de arredondamento. É uma proporção significativa de pessoas reais cujas lentes responderam de forma positiva a intervenções deliberadas. A mensagem que eu quero que você leve deste capítulo é esta: a cirurgia, quando você precisar, é excelente e eficaz, mas o período entre agora e o momento em que você precisar de cirurgia não é tempo perdido, é a janela mais importante que você tem, e preenchê-la com os hábitos certos faz uma diferença mensurável. Vamos falar exatamente sobre como esses hábitos se parecem. Visual, mostre uma animação de uma lente sendo suavemente limpa por moléculas de antioxidantes. Uma garrafa de óculos de proteção UV com o rótulo UV400 destacado. Gráficos de barras do estudo do Harvard publicado no New England Journal of Medicine mostrando a redução de 27%, e uma breve sequência animada mostrando o processo de facoemulsificação para aqueles que quiserem entender a cirurgia. Seu protocolo diário para a visão clara. Este é o cerne de tudo o que discutimos, o protocolo exato, baseado em pesquisas reais, projetado para a vida real depois dos 60 anos. Vou apresentar a você com a precisão que eu usaria ao escrever uma receita. Doses específicas, horários específicos e um aumento gradual semana a semana, que mantém os efeitos colaterais mínimos e a adesão alta. Pense nisso como seu plano personalizado de proteção para os olhos, construído como um empreiteiro constrói uma casa, um andar de cada vez, bem sólido antes de adicionar a próxima camada. A fase de base, semanas 1 e 2, estabelecendo sua base âncora da manhã, 7, 8. Comece todos os dias com o hábito de proteção contra UV antes de sair de casa. Isso não é opcional, é a espinha dorsal estrutural de todo o protocolo. Coloque seus óculos de sol com 100% de proteção UV400 antes de sair, seja o céu nublado ou claro. A radiação UV penetra nas nuvens em até 80% de sua intensidade máxima, um fato confirmado pelas diretrizes do índice UV da Organização Mundial da Saúde. Nublado não significa seguro. Torne os óculos de sol parte da sua rotina matinal da mesma forma que escovar os dentes, algo inegociável,
independentemente do tempo. Durante as semanas 1 e 2. Introduza antioxidantes da dieta antes de começar os suplementos. O objetivo é começar a reformular suas refeições de uma forma que pareça sustentável e não avassaladora. Café da manhã, carga de luteína e zeaxantina. Alvo de 5 mg de luteína e 1 mg de zeaxantina de fontes alimentícias nesta etapa. Isso é alcançável com casa xícara de espinafre cozido, aproximadamente 6,7 mg de luteína mais 0,5 mg de zeaxantina, ou 2 ovos inteiros cozidos no azeite, aproximadamente 0,5 mg de luteína mais 0,2 mg de zeaxantina por ovo, além de gorduras saudáveis que melhoram dramaticamente a absorção de carotenoides. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Ohio, publicada no American Journal of Clinical Nutrition, confirmou que a gordura da dieta aumenta a absorção de carotenoides de 3 a 9 vezes, ou casa xícara de couve cozida, aproximadamente 10,6 mg de luteína, mais 1,7 mg de zeaxantina, a fonte alimentar única mais concentrada disponível. O componente de gordura é crítico. A luteína e a zeaxantina são compostos solúveis em gordura. Elas precisam de gordura da dieta para serem absorvidas do intestino para a circulação. Sempre combine suas verduras folhosas com uma gordura saudável: azeite, abacate, um punhado pequeno de nozes ou ovos. Uma salada de espinafre temperada só com água de limão e sem gordura é nutricionalmente incompleta para esse propósito, independentemente de quão saudável pareça. Hidratação. Beba 8 a 12 onças de água em temperatura ambiente junto com o café da manhã. O humor aquoso, o fluido que entrega nutrientes para sua lente, é reposto continuamente, e a hidratação adequada apoia diretamente esse ciclo de reposição. Pense no humor aquoso como sistema de resfriamento no motor do seu carro. Quando os níveis de fluido caem, as partes que dependem dele, neste caso, a sua lente e a córnea, começam a funcionar quentes e secas. Beber 8 a 12 onças no café da manhã não é uma sugestão, é uma manutenção de fluido para estruturas que não têm suprimento sanguíneo direto e dependem inteiramente desse fluido circulante para se manterem nutridas. Almoço. Introdução de ácidos graxos ômega 3 e zinco. Na refeição do meio-dia durante as semanas 1 e 2, foque em dois nutrientes: ácidos graxos ômega 3 e zinco. Esses são o segundo e o terceiro pilares da sua estrutura de suporte à mácula. Para os ômega 3, mirem 2 a 3 porções de peixes gordurosos por semana durante essa fase inicial. Uma única porção de 4 onças de salmão selvagem fornece cerca de 1.500 a 2.000 mg de EPA e DHA combinados, as duas formas marinhas de ômega 3 que realmente se integram às membranas das células da retina. Sardinhas enlatadas em azeite de oliva são igualmente eficazes e bem mais baratas. Uma lata padrão oferece aproximadamente 1.200 mg de EPA e DHA combinados por uma fração do preço do salmão fresco. O estudo AREDS 2, conduzido pelo Instituto Nacional de Olhos e publicado na JAMA Oftalmologia, examinou especificamente a suplementação de ômega 3 em pessoas com degeneração macular relacionada à idade, DMRI, em estágio intermediário, e, embora a forma suplementária tenha mostrado resultados iniciais modestos, dados observacionais da mesma coorte associaram consistentemente uma maior ingestão dietética de ômega 3 a uma progressão mais lenta das mudanças maculares iniciais. Para o zinco, o mineral que atua como um veículo de entrega levando a vitamina A do fígado para a retina. Inclua um alimento rico em zinco no almoço todos os dias. Opções incluem 3 onças de ostras, aproximadamente 74 mg de zinco, a fonte alimentar mais concentrada, embora isso esteja bem acima da meta diária de 8 a 11 mg. Então, uma ou duas ostras são suficientes como adição. 3 onças de carne magra de boi, aproximadamente 5,3 mg de zinco. Meio copo de sementes de abóbora, aproximadamente 2,2 mg de zinco. Uma xícara de grão de bico cozido, aproximadamente 2,5 mg de zinco. Não tente alcançar a meta de zinco por meio de suplementos nas semanas 1 e 2. A suplementação de zinco acima de 40 mg por dia interfere na absorção de cobre, uma relação tão previsível que a formulação do IREDS inclui especificamente 2 mg de cobre para compensar. Estamos construindo sua base com alimentos primeiro e suplementos em segundo lugar. Essa sequência é importante. Desaceleração noturna. Nas horas entre o jantar e o sono, nas semanas 1 e 2, pedimos apenas uma coisa além de se alimentar bem:
Reduza a exposição à luz azul nas 2 horas antes de dormir. A luz azul, na faixa de comprimento de onda de 415 a 455 nanômetros, a banda exata emitida com mais intensidade pelas telas de smartphones e tablets, penetra a camada de pigmento macular e atinge os fotorreceptores por baixo. A doutora Jane Wiggs, da Escola de Medicina de Harvard, publicou bastante sobre a carga oxidativa cumulativa imposta às células do epitélio pigmentário da retina pela luz visível de alta energia, destacando que a exposição noturna estende a janela de estresse oxidativo para as horas da noite, quando os processos de reparo natural dos olhos deveriam estar em ação. Pense assim: se o seu olho é uma fábrica que faz reparos no turno da noite, a luz azul é o gerente que fica acendendo as luzes e chamando os trabalhadores de volta para a linha de produção. O reparo nunca é concluído. A redução prática da luz azul durante as semanas 1 e 2 não exige equipamentos novos. Ative o modo noturno ou de cores quentes no seu telefone e tablet. Isso está integrado a todos os dispositivos modernos e leva cerca de 30 segundos para ativar. Como alternativa, diminua o brilho da tela para o nível mais confortável e aumente o tamanho do texto para que você não precise forçar a vista para ler letras pequenas, o que prolonga o tempo de exposição desnecessariamente. A fase estrutural, semanas 3 e 4, adicionando camadas de suplementos na semana 3. Sua base dietética já está estabelecida. Você está consumindo alimentos ricos em carotenoides com gordura, ingerindo peixes gordurosos várias vezes por semana e controlando a exposição à luz azul à noite. Agora, vamos adicionar a estrutura de suplementos sobre essa base de alimentos, de forma organizada, um composto por vez, para que, se surgir qualquer sensibilidade digestiva, você saiba exatamente qual suplemento é o responsável. Semana 3, dia 1. Introduza o suplemento de luteína e zeaxantina. Comece com 10 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina em forma de suplemento, tomados com a sua maior refeição do dia. Essa é a dose validada pelo estudo AREDS-2 como limiar no qual a densidade óptica do pigmento macular aumenta de forma mensurável ao longo do tempo. Não tome esse suplemento com o estômago vazio. O problema de solubilidade em gordura se aplica aqui exatamente como nas fontes alimentícias. Uma cápsula de suplemento engolida com um copo d'água e sem comida é em grande parte desperdiçada. Tome-a junto com ovos, torrada de abacate, uma refeição que contenha azeite de oliva ou qualquer outro alimento com gordura, e a absorção aumenta de 3 a 9 vezes, conforme confirmado pela pesquisa da Universidade Estadual de Ohio citada anteriormente. A forma de luteína e suplemento mais extensivamente estudada é a luteína na forma livre derivada de flores de cravo de defunto, especificamente o ingrediente de marca FloraGlow, usado na maioria dos ensaios clínicos revisados por pares. Ao selecionar um produto, Procure esse ingrediente listado especificamente no painel de fatos do suplemento. Um extrato de luteína genérico, sem especificação da fonte ou forma, não foi estudado com o mesmo rigor, e os dados de biodisponibilidade para formas não especificadas são escassos. Semana 3. Dia 3. Introduza a vitamina C. No terceiro dia da semana 3, adicione 500 mg de vitamina C à sua rotina matinal. As formulações AREDS e AREDS2 especificam 500 mg diários. Nem a megadosagem de 1000 mg, que é vendida de forma agressiva em lojas de varejo, nem o mínimo diário recomendado de 60 mg. 500 mg é a dose na qual as concentrações de vitamina C intraocular, que naturalmente são de 20 a 50 vezes mais altas nos olhos do que no plasma sanguíneo, atingem o teto funcional para a proteção antioxidante do epitélio do cristalino. O Dr. Paul Jacques, no Centro de Pesquisa em Nutrição Humana do USDA na Universidade Tufts, demonstrou em um estudo pioneiro publicado no American Journal of Clinical Nutrition que mulheres que suplementaram com vitamina C por 10 anos ou mais tiveram uma redução de 77% na taxa de opacificação do cristalino em comparação com aquelas que não usaram suplementos. 77% não é um erro de arredondamento. Isso é uma redução transformadora no risco de catarata, com um suplemento que custa centavos por dose. Tome seus 500 mg de vitamina C junto com o café da manhã, e não em jejum. Em indivíduos sensíveis, uma dose alta de vitamina C tomada sem comida pode causar desconforto gástrico em 30 a 60 minutos. Tomar junto com a comida elimina completamente esse efeito. Se você usar uma forma tamponada, como o ascorbato de cálcio ou ascorbato de sódio,
em vez do ácido ascórbico puro, a sensibilidade gástrica é praticamente eliminada até mesmo em jejum, mas o hábito de tomá-la com comida reforça a rotina e não exige trocar de produto. Semana 3, dia 5. Introduza a vitamina E. No quinto dia da semana 3, adicione 400 UIs de vitamina E natural, especificamente D-alfa-tocoferol, e não a forma sintética DL-alfa-tocoferol que aparece em formulações mais baratas. A diferença entre D e DL é clinicamente relevante. O-D-alpha-tocopherol, natural tem aproximadamente o dobro da biodisponibilidade em comparação com a forma sintética, porque as proteínas de transporte celular do corpo humano, especificamente a proteína de transferência de alfa-tocopherol no fígado, se ligam e distribuem preferencialmente a forma natural. Pagar por vitamina E sintética é como comprar uma chave que só abre metade das fechaduras da sua casa. A formulação ARIDS especifica 400 UI de vitamina E como parte de sua combinação validada. O estudo dos olhos das Montanhas Azuis, realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney e publicado na revista Ophthalmology, descobriu que indivíduos com a maior ingestão dietética e suplementária de vitamina E tiveram uma redução estatisticamente significativa de 43% nas chances de desenvolver catarata nuclear ao longo de um período de acompanhamento de 10 anos. Cataratas nucleares, aquelas que se formam no núcleo central do cristalino, são o tipo mais diretamente associado ao estresse oxidativo e o tipo mais comum responsável pela deterioração da visão em pessoas com mais de 60 anos. Tome a vitamina E na sua maior refeição do dia, junto com o suplemento de luteína. Ambas são solúveis em gordura. Consolidar seus suplementos solúveis em gordura em uma única refeição que contenha gordura é uma estratégia prática que reduz o número de decisões no seu dia e elimina o principal motivo de falha na adesão, que é simplesmente esquecer. Semana 4. Introduza suplementos de zinco e ômega 3. Na semana 4, você adiciona os dois últimos pilares dos suplementos. Aqui é onde muitas pessoas cometem seu primeiro erro grave. Elas veem zinco no rótulo do AREDS e pegam o produto com a dose mais alta disponível. Não faça isso. A formulação AREDS contém 80 mg de óxido de zinco, uma dose selecionada em 1992 com base em dados preliminares e que desde então foi reavaliada. Uma análise de acompanhamento publicada na revista Ophthalmology descobriu que o braço de 25 mg de zinco em ensaios posteriores produziu proteção comparável à retina com substancialmente menos efeitos colaterais, incluindo problemas no trato urinário e depressão de cobre que a dose de 80 mg causa em uma minoria significativa de usuários. Para os fins deste protocolo, o seu alvo é 25 mg de zinco diariamente, combinado explicitamente com 2 mg de cobre no mesmo suplemento, ou tomado separadamente. Essa combinação é inegociável. Doses de zinco acima de 15 mg suprimem a absorção de cobre no nível intestinal, e a deficiência de cobre, mesmo subclínica, prejudica o sistema enzimático da superóxido dismutase. No entanto, o zinco a que as células da retina dependem para a defesa antioxidante. Você não pode proteger uma parte do sistema enquanto inadvertidamente desmonta outra. Toma o seu suplemento de zinco mais cobre junto com o almoço. Zinco tomado de manhã em jejum causa náusea em uma porcentagem significativa de usuários, aproximadamente 1 em cada 5, com base em dados de eventos adversos em ensaios clínicos. Tomá-lo com uma refeição do meio-dia que contenha proteína melhora ainda mais a biodisponibilidade do zinco, porque certos aminoácidos, particularmente a histidina e a metionina, formam complexos solúveis com o zinco que facilitam a absorção intestinal. Para a suplementação de ômega 3, comece com 1000 mg de EPA e DHA combinados, diariamente na semana 4. Essa é a dose terapêutica inicial de entrada. Seu alvo ao longo do protocolo completo será de 2.000 mg de EPA e DHA combinados diariamente, o nível associado a uma redução mensurável no volume de drusas em pacientes com AMD inicial, conforme pesquisa publicada pelo grupo do Estudo Ocular da Iniciativa de Saúde da Mulher. No entanto, começar com 1.000 mg permite que o seu sistema digestivo se adapte. A reclamação mais comum com a suplementação de óleo de peixe, o infame arroto de peixe, é resultado de um esvaziamento gástrico atrasado combinado com a administração de óleo em alta dose. 3 estratégias eliminam esse problema quase por completo. Tome o seu óleo de peixe junto com a maior e mais quente refeição do dia. Escolha uma formulação com revestimento entérico, que libera no intestino delgado em vez do estômago, e armazene as cápsulas de óleo de peixe no congelador,
o que desacelera a liberação do óleo durante a digestão sem reduzir a biodisponibilidade. A fase de otimização. Semanas 5 e 6. Ajustes finos e integração ao estilo de vida. Na semana 5, você já terá o seu conjunto completo de suplementos em funcionamento, os padrões alimentícios estabelecidos e a proteção contra a UV se tornando um hábito. A fase de otimização não se trata de adicionar mais coisas, é sobre refinar o que você já tem e integrar 3 práticas adicionais de estilo de vida que a pesquisa mostra que potencializam os benefícios de tudo que você construiu até agora. Prática 1. Treinamento de sensibilidade ao contraste. A maioria das pessoas com mais de 60 anos percebe uma queda na sensibilidade ao contraste, a capacidade de distinguir objetos de fundos com cores semelhantes antes de notar qualquer declínio mensurável na acuidade visual padrão, medida em testes de letras. Você pode passar em um teste padrão de tabela de olhos e ainda assim ter dificuldades para ver a borda do meio-fio ao entardecer, ler um cardápio em um restaurante mal iluminado ou distinguir os traços de uma pessoa contra uma janela brilhante atrás dela. Esses são problemas de sensibilidade ao contraste, e são as perdas visuais práticas que mais diretamente afetam a qualidade de vida e a segurança ao dirigir. O estudo de avaliação ocular de Salisbury, um grande estudo populacional sobre visão em adultos mais velhos, realizado por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, documentou que a sensibilidade ao contraste em frequências espaciais intermediárias declina de forma significativa a partir dos 60 e poucos anos, e que esse declínio prevê dificuldades visuais funcionais muito melhor do que as medidas padrão de acuidade. A boa notícia é que a sensibilidade ao contraste pode ser treinada. Durante as semanas 5 e 6, comece um exercício diário de sensibilidade ao contraste de 10 minutos. Aqui vai o protocolo específico, que não requer equipamentos. Sente-se em uma sala com iluminação normal e foque em um objeto a uma distância de aproximadamente 3 metros, uma moldura de quadro, uma tomada na parede ou a lombada de um livro. Sem forçar os olhos, pratique rastrear a borda desse objeto devagar, movendo o foco deliberadamente ao longo do seu contorno enquanto mantém a consciência do contraste entre o objeto e o fundo. Depois de 2 minutos, mude para um segundo objeto em um ambiente de contraste mais baixo, como a dobra de uma cortina contra uma parede de cor semelhante, ou a borda de um móvel contra o carpete. Continue por mais 2 minutos. Nos 6 minutos finais, pratique junto a uma janela, traçando o contorno de galhos de árvores distantes ou bordas de edifícios contra o céu. Essa prática de detecção de bordas estimula a via visual magnocelular, o canal neural responsável pela detecção de movimento e processamento de contraste, e uma pesquisa da Universidade da Califórnia, Riverside, publicada na Psychological Science, demonstrou melhorias mensuráveis na sensibilidade ao contraste em adultos mais velhos após 6 semanas de treinamento visual estruturado. Prática 2. O hábito de verificar a pressão intraocular. O glaucoma afeta aproximadamente 3 milhões de americanos e é chamado de o ladrão silencioso da visão, porque destrói a visão periférica gradualmente, sem dor e sem qualquer sintoma que a maioria dos pacientes consiga detectar até que o dano em estágio avançado já tenha ocorrido. O principal fator de risco, a pressão intraocular elevada, é totalmente assintomática. A única maneira de saber a sua pressão é medi-la. A Academia Americana de Oftalmologia recomenda que adultos com mais de 60 anos realizem um exame oftalmológico completo com dilatação a cada 1 ou 2 anos. Esse exame inclui a medição da pressão intraocular, a avaliação do nervo óptico e a avaliação do campo visual periférico, os 3 componentes necessários para detectar o glaucoma inicial antes que a perda visual funcional comece. Na semana 5 deste protocolo, a sua tarefa é estrutural. Agende o seu próximo exame oftalmológico completo com dilatação, se ele não tiver sido feito nos últimos 12 meses. Isso não é uma recomendação para considerar. É um item de ação específico com um prazo específico, antes de completar a semana 6. Esse agendamento deve estar na sua agenda. Pense nisso da mesma forma que você pensa em uma inspeção da caldeira antes do inverno. Nada glamouroso, nada urgente no momento, mas a diferença entre uma estação confortável e uma falha catastrófica que você não viu chegando. Se você tem um diagnóstico de pressão intraocular elevada ou glaucoma inicial, seu médico pode ter apresentado a você os colírios análogos de prostaglandina, latanoprost, bimatoprost ou travoprost. Nesse caso, fique de olho em 2 interações dietéticas baseadas em evidências que valem a pena discutir com seu oftalmologista. Primeiro,
A cafeína aumenta temporariamente a pressão intraocular em 3 a 4 milímetros argone em indivíduos suscetíveis por aproximadamente 90 minutos após o consumo, conforme demonstrado em pesquisas publicadas no British Journal of Ophthalmology. Isso não é motivo para eliminar o café, mas é um bom motivo para tomar seus colírios para reduzir a pressão ocular pela manhã antes da sua primeira xícara, e não depois. Segundo, uma dieta rica em vegetais com alto teor de nitratos, como verduras folhosas, beterraba e rúcula, foi associada a um risco estatisticamente significativo de 20 a 30% menor de glaucoma no estudo de saúde das enfermeiras e no estudo de acompanhamento de profissionais de saúde, ambos realizados por pesquisadores da Harvard Saúne. O mecanismo envolve a produção de óxido nítrico e seu efeito na resistência do tecido da malha trabecular. Essencialmente, os nitratos da dieta ajudam o canal de drenagem do seu olho a permanecer flexível e funcional. Prática 3. Posição do sono e perfusão ocular. Essa é a prática que mais surpreende as pessoas, e é a que gera mais perguntas quando discuto com meus pacientes. Seu olho recebe o suprimento de sangue por meio de um sistema dependente de pressão. A artéria oftálmica e seus ramos entregam sangue oxigenado ao nervo óptico e à retina apenas quando a pressão arterial nesses vasos excede a pressão intraocular que atua contra eles. A diferença entre a pressão arterial e a pressão intraocular é chamada de pressão de perfusão ocular, e pesquisas do Baltimore Eye Survey, um dos estudos populacionais mais abrangentes sobre glaucoma já realizados, descobriram que uma baixa pressão de perfusão ocular foi um dos fatores de risco independentes mais fortes para danos no nervo óptico glaucomatosos. O que isso tem a ver com a posição do sono? A pressão arterial cai durante o sono, um fenômeno normal e saudável chamado mergulho noturno. Mas, em indivíduos que dormem exclusivamente de um lado, a pressão tecidual no olho dependente, o que está pressionado contra o travesseiro, pode aumentar devido à compressão posicional, enquanto a pressão arterial sistêmica cai ao mesmo tempo. O resultado é uma margem de perfusão reduzida, especificamente naquele olho durante as horas em que ninguém está monitorando. Um estudo publicado no jornal Investigative Ophthalmology and Visual Science documentou um progresso assimétrico do glaucoma, ou seja, um olho se deteriorando mais rápido que o outro, associado de forma significativa à preferência habitual pelo lado de dormir em um grupo de pacientes com glaucoma. O protocolo prático é simples. Se você dorme de lado, alterne os lados todas as noites, ou use um travesseiro cervical que mantenha sua cabeça ligeiramente elevada para reduzir a pressão orbital direta. Elevar a cabeceira da cama em aproximadamente 15 a 20 graus, algo que pode ser alcançado com um travesseiro em forma de cunha, ajuda a manter a pressão de perfusão ocular noturna ao moderar a queda da pressão arterial durante a noite. Isso não é um substituto para o tratamento prescrito para glaucoma. É um adjunto de baixo custo, baseado em evidências, que não custa nada e requer apenas um ajuste no travesseiro. A fase de manutenção, semana 7 em diante, mantendo o que você construiu. A fundação está lançada, as paredes estruturais estão erguidas, os recursos de otimização estão instalados. A partir da semana 7 e além, é a fase de manutenção, o sistema operacional contínuo que roda em segundo plano da sua vida diária, exigindo pouca atenção ativa porque os hábitos já foram automatizados. Seu protocolo completo de manutenção diária é assim: manhã, óculos de sol UV400 antes de sair de casa, sem exceções, sem isenções baseadas no tempo. Café da manhã contendo luteína e zeaxantina de alimentos, combinado com gordura dietética, 500 mg de vitamina C junto com o café da manhã, suplemento de 10 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina junto com o café da manhã, 8 a 12 onças de água, meio-dia, zinco 25 mg mais cobre 2 mg, junto com o almoço, ômega 3, 1000 a 2000 mg de EPA e DHA combinados, junto com o almoço ou a refeição principal. Dose de ômega 3, comece com 1000 mg na semana 4, aumente para 2000 mg na semana 7 se não houver sensibilidade digestiva. Noite, 400 UI de vitamina E natural. D-alfa-tocoferol, junto com o jantar, redução de luz azul começando pelo menos 90 minutos. S antes de dormir? 10 minutos de treinamento visual para sensibilidade ao contraste. Semanalmente, 2 a 3 porções de peixes gordurosos, 1 a 2 porções de alimentos integrais ricos em zinco. Meta de hidratação de 64 a 80 onças de fluidos totais diários. Anualmente,
exame oftalmológico completo com dilatação, medição da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico e teste do campo visual periférico. Discuta com o seu oftalmologista sobre quaisquer interações entre suplementos e medicamentos, especialmente se você tomar anticoagulantes. Ômega 3 em doses acima de 3.000 mg diários tem propriedades anticoagulantes leves. Diuréticos, que podem afetar o equilíbrio de zinco e eletrólitos, ou corticosteroides sistêmicos, que aceleram o estresse oxidativo da lente e contrabalançam um protocolo antioxidante. Os números que devem motivar você. Antes de encerrar com as fontes científicas, quero dar a você os números que devem fazer com que esse protocolo pareça não um fardo, mas sim o melhor investimento que você pode fazer com apenas 30 minutos da sua rotina matinal. A degeneração macular relacionada à idade afeta aproximadamente 11 milhões de americanos e é a principal causa de perda de visão irreversível em pessoas com mais de 50 anos no mundo desenvolvido. O estudo AREDS 2, com seus 4.203 participantes acompanhados por 5 anos, demonstrou que a combinação específica de nutrientes desse protocolo reduziu o risco de progressão de AMD intermediária para avançada em 25%. Entre indivíduos com AMD em apenas um olho, aqueles com o maior risco de envolvimento do segundo olho, a redução foi de 32%. Essas não são melhorias marginais. Em uma doença sem cura e com opções de tratamento limitadas, uma redução de 25 a 32% no risco de progressão é o equivalente clínico a um reforço estrutural significativo. As cataratas afetam mais de 24 milhões de americanos com mais de 40 anos, e a cirurgia de catarata, embora segura e eficaz, envolve riscos reais, custos reais e tempo de recuperação real. O estudo Nurses Health Study, que acompanhou mais de 77 mil mulheres por uma década, descobriu que aquelas no quintil mais alto de ingestão de luteína e zeaxantina tinham um risco 23% menor de extração de catarata em comparação com aquelas no quintil mais baixo. O estudo de coorte EPIC-Oxford, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, encontrou que participantes vegetarianos que, por definição, consumiam mais carotenoides de alimentos de origem vegetal tinham um risco 30% menor de catarata que requer cirurgia em comparação com consumidores de carne em alta quantidade. A perda de visão relacionada ao glaucoma, como mencionado, é em grande parte irreversível uma vez que ocorre, mas os dados do Nurses Health Study sobre nitratos dietéticos mostraram que um consumo maior de verduras folhosas ricas em nitratos estava associado a uma incidência 20 a 30% menor de glaucoma primário de ângulo aberto, a forma mais comum ao longo de um período de acompanhamento de mais de 20 anos. Junte esses números e o que você está olhando é um protocolo que, seguido de forma consistente da semana 1 até a fase de manutenção, tem o respaldo científico para reduzir seu risco das 3 causas mais comuns de perda de visão em pessoas com mais de 60 anos em 20 a 32% cada uma, simultaneamente, usando intervenções que são baratas, bem toleradas e, na maioria dos casos, já fazem parte de um estilo de vida saudável em geral. O olho não é um órgão passivo que se deteriora em um cronograma fixo. É um tecido metabolicamente ativo e responsivo a nutrientes que reage aos insumos que você lhe dá. Alimente-o corretamente, proteja-o das frequências de luz que o danificam, monitore-o anualmente para que problemas sejam detectados cedo, e ele o servirá com clareza e resiliência notáveis pelas décadas à frente. Fontes científicas. 1. Grupo de Pesquisa do Estudo de Doenças Oculares Relacionadas à Idade, AREDS, Instituto Nacional de Olhos, 2001. A formulação AREDS de antioxidantes em altas doses e zinco reduziu o risco de progressão para degeneração macular relacionada à idade avançada em 25% nos participantes com AMD intermediária. Archives of Ophthalmology 2. Grupo de Pesquisa do Estudo de Doenças Oculares Relacionadas à Idade 2, ARED 2. Instituto Nacional de Olhos, 2013, substituir beta-caroteno por luteína e zeaxantina na formulação AREDS manteve uma redução de risco de 25-32% para a progressão da AMD, ao mesmo tempo em que eliminou o risco de câncer de pulmão associado à suplementação de beta-caroteno em fumantes. GEMA Ophthalmology 3, JAX PF Quilac LT Hankinson SE et al. Centro de Pesquisa em Nutrição Humana do Envelhecimento do USGAA, Universidade Tufts, 2001.
O uso de suplementos de vitamina C por longo prazo, 10 mais anos, foi associado a uma prevalência 77% menor de opacidades precoces da lente em mulheres. American Journal of Clinical Nutrition. 4. Kristen W.G. Liu S. Glynn R.J. et al. Escola de Medicina de Harvard, 2008. Uma ingestão maior de luteína e zeaxantina na dieta foi associada a um risco 23% menor de extração de catarata em mulheres. Archives of Ophthalmology, estudo Nurses Health, 5. Tan, A.G. Mitchell, P. Flood, V.M. et al. Universidade de Sydney, 2008. Uma ingestão maior de vitamina E foi associada a uma redução de 43% nas chances de catarata nuclear ao longo do incanil ballast. Salablorum watescoaspero. Uma ingestão maior de vitamina E foi associada a uma redução de 43% nas ophthalmology. Estuda Blue Mountains Eye. 6. Bernstein, P.S. Lee, B. Vachali, P.P. et al. Centro de Olhos Moran da Universidade de Utah, 16. Os carotenoides maculares, incluindo luteína e zeaxantina, oferecem proteção estrutural e antioxidante essencial à mácula e podem ser aumentados por meio de intervenções dietéticas e suplementárias. Progresso em pesquisa retinal e ocular. 7. Mukamo, K.J., Yoshida, M., Robbins, J.A., et al., Universidade Johns Hopkins, Avaliação Ocular de Salisbury, 16. A sensibilidade ao contraste em frequências espaciais intermediárias diminuiu de forma significativa com a idade e previu melhor as dificuldades visuais funcionais do que a acuidade visual padrão de Snellen em adultos mais velhos da comunidade. Oftalmologia investigativa e ciência visual. 8. Wiggs, J.L., Escola de Medicina de Harvard, 2012. A exposição à luz visível de alta energia, especialmente no espectro da luz azul, contribui para o estresse oxidativo cumulativo nas células do epitélio pigmentário da retina e pode acelerar a degeneração associada a DMAEI, genética molecular humana. 9. Yeager, R.D., Miller, W.F., Miller, J.W., Massachusetts Eye and Ear, 2008. A degeneração macular relacionada à idade, fisiopatologia, estresse oxidativo e implicações terapêuticas revisadas com base em evidências clínicas principais. New England Journal of Medicine, Des. Kawaja, A.P., Chan, M.P.Y., Broadway, D.C., et al., Universidade de Cambridge, 2012. O consumo de cafeína elevou transitoriamente a pressão intraocular em indivíduos suscetíveis em 3-4 mm merger, com implicações clínicas para o monitoramento do glaucoma e o momento da medicação. British Journal of Ophthalmology, 11. Kang J.H., Willett, W.C., Rosner, B.A., et al., Escola de Saúde Pública Harvard, Th. Chun, 2016. Uma ingestão dietética mais alta de nitrato, particularmente de vegetais folhosos verdes, foi associada a um risco 20 de lactate amnoblogloco, de ângulo em armazém primário, ao longo de mais de 20 anos de acompanhamento. JAMA Ophthalmology, Estudo de Saúde de Enfermeiras e Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde. 12. Coleman, A.L., Stone, K.L., Kojabakheva, G., et al., Kushchetova, G., et al., Pesquisa Ocular de Baltimore, 2004. A baixa pressão de perfusão ocular foi um dos fatores de risco independentes mais fortes para o dano do nervo óptico glaucomatoso em amostras populacionais baseadas na comunidade. Ophthalmology 13. Noonan, C.P. Quigley, H.I. Dunkelberger, G.R. et al., 2008. A preferência habitual pelo lado de dormir foi significativamente associada ao progresso assimétrico do glaucoma, sugerindo efeitos de pressão ocular posicional durante a hipotensão noturna. Oftalmologia investigativa e ciência visual. 14. Tan, J.S., Wong, J.J., Flood, V., Mitchell, P., Universidade de Sydney, 2009. O consumo de ácidos graxos ômega 3 na dieta foi inversamente associado ao desenvolvimento de lesões precoces de DMAI e à progressão de drusas em dados de coorte prospectiva baseada na comunidade.
Archives of Ophthalmology, Estudo Ocular das Montanhas Azuis. 15. Brown, M.J., Ferruzzi, M.G., Nguyen, M.L., et al., Universidade Estadual de Ohio. 2004. O consumo simultâneo de gordura dietética aumentou a absorção de carotenoides de vegetais de salada de 3 a 9 vezes em comparação com um molho sem gordura, confirmando a necessidade de gordura dietética para a biodisponibilidade ótima de carotenoides. American Journal of Clinical Nutrition, D16. Appleby, P.N., Allen, N.E., Key, T.J., Universidade de Oxford, 2011. A dieta vegetariana foi associada a um risco 30% menor de catarata que requer extração cirúrgica, em comparação com dietas ricas em carne, provavelmente devido a uma ingestão mais alta de carotenoides e antioxidantes. American Journal of Clinical Nutrition, Coorte Epic Oxford, 17. Chu, E.Y., Clemens, T., San Giovanni, J.P., et al., Instituto Nacional de Olhos, 2013. Os dados auxiliares de ômega 3 do AREDS2 e as análises observacionais confirmaram as associações entre o status de ácidos graxos marinhos e uma progressão mais lenta de lesões de DME em indivíduos com DME inicial a intermediária. JAMA Ophthalmology.